Olá, tudo bem? Como vai? Que bom ter você aqui comigo nesse momento. Eu agradeço a Deus pelo privilégio que tem de compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje a gente vai conversar sobre a passagem bíblica que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 4, o versículo 1. Olha o que diz. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. Ou, nas outras traduções, pode ser um cajado. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Até aqui, até o verso 5. Hoje a gente vai conversar sobre esse homem muito importante para o povo judeu daquela época e também é muito importante para nós hoje. Os ensinamentos de Moisés é algo assim que transcendeu o tempo e atingiu a gente. A gente pode aprender um pouco de como Deus usa um ser humano. A Bíblia fala da maneira miraculosa como Deus usou Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio, para abrir o Mar Vermelho, para cuidar daquela nação. E a maneira como ele fez aquilo foi algo assim muito incrível, porque quem cuida de pessoas vai entender o que eu vou dizer agora. Moisés cuidou de uma nação de quase 2 milhões de pessoas e ele não tinha Excel para fazer planilha, ele não tinha WhatsApp para fazer comunicação, ele não tinha rede social para poder conhecer as pessoas. Ele simplesmente cuidava de um grupo grande de pessoas e eram pessoas com dificuldades muito grandes de fidelidade, eles reclamavam demais, eles queriam sempre voltar para o Egito e Moisés estava ali, naquela luta, tentando conduzir o povo. Só que o verso que nós lemos, ele conta um pouco do chamado que Deus fez para Moisés. Do momento que Deus chama Moisés para o trabalho que ele estava prestes a realizar. E é incrível como para cada chamado que Deus fazia, ou para cada intenção que Deus colocava na vida de Moisés para que ele pudesse fazer o trabalho, Moisés dava sempre uma desculpa. E aqui no capítulo 4, no versículo 1, a gente leu aqui que Moisés estava reclamando que as pessoas não iam crer nele, as pessoas não iam acreditar naquilo que ele ia falar. E Deus ele faz um pedido para Moisés. Ele fala para Moisés jogar o bordão ou o cajado no chão, o cajado vira cobra, ele manda Moisés pegar e o cajado e a cobra vira cajado de novo. Eu gosto desse verso porque ele tem uma informação importante para mim e para você. Porque da mesma forma que Deus fez com Moisés, talvez Deus está fazendo com você também. Deus tem chamado você para fazer algo grande e você talvez não está nem percebendo. Ou você percebe e fica dando desculpa para não fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Talvez eu estou falando para alguém aqui que um dia foi útil na obra do Senhor, fez o seu trabalho, desenvolveu, e por algum motivo, ou porque você ficou chateado, ou porque você ficou desapontado, ou porque desanimou, ou não sei porquê, você deixou de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Olha, a maneira como Deus responde às indagações de Moisés é algo incrível. E isso pode me ajudar e ajudar você a entender isso bem. Perceba que, enquanto Moisés dava desculpas, Deus usa o que Moisés tinha na mão para realizar o milagre. Porque eu tenho a certeza absoluta de que você nunca viu uma vara se transformando em cobra. Eu nunca vi. Mas o que Deus realizou na vida de Moisés ali naquele momento, transformando a vara em cobra, era para dizer para ele que ele estava com ele, que o chamado de Moisés era algo sobrenatural. Moisés precisava entender isso. E ele joga. E quando ele joga aquilo que Moisés tinha na mão para transformar em cobra, para depois transformar em cajado de novo, é como se Deus estivesse dizendo para você e para mim o seguinte: olha, eu vou usar aquilo que está na tua mão. No caso de Moisés, era o cajado. O que está na tua mão hoje? Talvez você é um professor. Uma caneta hoje substitui o cajado na vida de Moisés naquela época. Uma caneta hoje na sua mão.
Talvez você é um pedreiro, talvez você seja um contador, ou talvez você seja, eu não sei, um pastor, uma pessoa importante. O que Deus está colocando na tua mão para você fazer hoje? Olha, o que Deus olha na sua mão é exatamente isso que Deus vai usar para a pregação do evangelho dele. O que tinha na mão de Moisés era o cajado, e Deus usou exatamente o que estava na mão dele. E Deus vai usar o que está na tua mão, querido. Você só precisa se permitir ser usado por Deus. O meu pedido a Deus no dia de hoje é que, em nome de Jesus, você seja forte, você seja firme e você continue sendo usado por Deus de maneira miraculosa. Se por algum motivo você não consegue, Tiago, eu não consigo mais ser usado por Deus, eu tenho dificuldade, eu queria tanto que Deus me usasse para fazer algo grande. Então, o meu desejo para você, a minha oração para você é que você se permita ser usado por Cristo, porque Ele quer usar você em nome de Jesus, mas você precisa abrir o teu coração. Você precisa permitir com que Jesus seja o principal na sua vida. E eu tenho a certeza absoluta de que Ele vai te usar para fazer coisas incríveis e maravilhosas. Deus te abençoe muito.